disso na minha vida. Deixa eu ver se tá tudo rodando muito bem. Já fizemos o jabás. Beleza. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo isso como vídeo. Boa noite para você que está assistindo isso ao vivo. Aqui mais um papo de taverna, dessa vez com o tio Vini do Cabrito Montes. Canal no YouTube, canal na Twitch, tem Twitter, tem Instagram. Eu acho que ainda não tem TikTok, mas de repente pode Tem, entrar aí. Tem TikTok tem. também. Tem Esse aí tá TikTok, tá tá em no todo lugar. comecinho, mas tem. Tio Vini é um streamer de longa data, um criador de conteúdo de longa data, majoritariamente de Magic, ou pelo menos originalmente de Magic, mas também faz outras brincadeiras, outros mundos aí dentro da criação de conteúdo. Mas hoje a gente vai conversar principalmente aí dessa carreira toda, desde o que ele largou para viver de conteúdo, como foi essa mudança, a evolução dentro da plataforma, principalmente a Twitch, e o assunto do momento, que é dos subs da Twitch em reais e o que isso afetou na monetização do canal dele. Mas primeiramente, muito boa noite, tio. Muito obrigado por aceitar o convite para passar um pouquinho desse conhecimento aí e bater um papo com a gente. Opa, eu que agradeço o convite e sempre que quiser, tamo aí, cara. Eu sou o cara que gosta de biscoitar a live dos outros. Chamou, eu tô indo. Tá certo, muito bonito. O pessoal veio bem vestido, fez a barba. E tem todo um cenário novo, né? Esse cenário, eu lembro quando você tava postando as fotos de você montando o cenário, é muito bonito, algo muito novo, legal, que você saiu, inclusive, do fundo verde pra um cenário fixo, né? O Fixo, Fundo né? Verde, eu tenho muito a agradecer o Fundo Verde, porque ele foi uma solução barata e é uma solução engraçada, né? Segue muito aquele conceito do Gaveto Editor, né? Se você não consegue fazer uma coisa 100% bem feita, faça uma coisa propositalmente bagunçada, assim, propositalmente mal feita dentro de Propositalmente um, escrota, que o nome exatamente, fala. da proposta escrota, né? E aí o negócio sai e fica bacana do mesmo jeito, né? Só que daí eu tava percebendo que eu tava perdendo muita. Eu tenho uma câmera cara e o fundo verde ele faz naturalmente perder um pouco Uhum, a configuração. Daí eu falei assim, puxa vida, né? Vamos dar uma investidinha, vamos dar um up aí, né? Aí eu fiz uns uhum. improvisos aqui e deu certo o meu improviso, ficou bom. Até quando eu chamei o Elba, agora eu chamei você, e, tipo, tá ficando muito claro que eu tenho só uma C920 aí, a galera vem com tanque de guerra pra cima do meu riflezinho. Olha, mas eu Mas, vou te falar que eu não tenho algo muito maior do que C920 não, tá? Essa aqui é uma Brio que é, tipo, é o degrauzinho acima e tô feliz com ela por hora, né? O Elba ainda tem, aí tá com as câmeras mirrorless e tal, não. Eu ainda uhum, vou ficar com ela, porque como o meu foco não tanto YouTube, é mais stream, a stream ela aceita um pouquinho, né? A qualidade não ser tão absurda assim, porque a sua câmera normalmente vai ser ali pequenininha, né? Então é dá uma pra parte você se virar, pequena. né? Isso. Exato. Mas não estamos aqui para falar de tecnologia, estamos aqui para falar Não. de criação de conteúdo. Tio Vino, como eu falei, Cabrito Montes é o canal dele, que já cresceu muito dentro do YouTube, dentro da Twitch, tem outros canais também, mas é majoritariamente um streamer, tanto o tempo que ele investe, quanto a monetização, quanto de grana entra no bolso desse nosso querido criador de conteúdo. Mas nem tudo são flores e não é daí que começa. Como vocês podem ver, o tio Vini é um garoto aí com seus 25 anos de idade, né? Já passou, Em cada já perna, quase? viveu um pouco, um pouco vivido. E que tem família também. E antes, ou seja, ele ganhou a vida de outra forma antes do advento aí do stream do YouTube. Então, tio Vini, queria que você contasse um pouco do pré-Twitch e como que você descobriu o YouTube, a Twitch e o interesse por essas plataformas. É até engraçado essa história, né, porque assim, eu fui quem me vê hoje no conteúdo, olha e fala assim: "Ah, o tio só faz deck groselha, né, só é o cara que joga bagunça, né, não tem preocupação com o competitivo". E o Uhum, canal começou com uma proposta totalmente inversa. Na época eu era um jogador, tipo, não era um profissional, mas eu era aquele jogador que é o pretender, né, tipo, ele é o que finge ser profissional. uhum. Mas eu estudava bastante, eu participava de bastante campeonato tabletop, né, boas épocas em que podia. E e a ideia do inicial do canal,
foi assim, eu queria gravar meus jogos pra estudar eles depois, e eu tinha aqui o pessoal que eu treinava junto e a gente ia analisar juntos, né? Então, tipo, como só eu tinha acesso ao Magic Online, né, que é a plataforma mais antiga que o Magic Arena, então eu falei, não, eu vou jogar bastante no Magic Online, vou pegar alguns jogos que eu posso usar de exemplo e meio que, aspas, palestrar pra galera que treinava comigo situações que poderiam ocorrer. Uhum. Só que daí eu falei assim, cara, já que eu vou pôr isso no YouTube, por que não montar um canal? E eu não conhecia absolutamente ninguém da criação de Magic na época, né? Então eu comecei o canal sem conhecer muita gente, depois eu fui procurar quem que eram as pessoas, né? Minto, pra não dizer que eu não conhecia ninguém, eu conhecia a Carol Moraes, porque a gente tinha comunidade de Facebook, depois eu vou falar sobre isso, daqui da Nossa, cidade. comunidade de Facebook. Isso, comunidadezinha, ela tinha cidade, né? Magic Itapeva, tá? E a Carol postava os vídeos dela lá, né? Do multiverso. Esse momento, digamos assim, que quando eu comecei a fazer geração de conteúdo, eu sou da segunda era, digamos assim, porque a criação de conteúdo do Magic começa com Elba, Henrique, Carol Moraes, aí tinha Amantes TV e mais um ou outro criador de conteúdo que não continuou. Aí depois Uhum. veio segunda onda, né? Que fui eu, daí veio o Clotes, veio o Thiago, veio um pouquinho depois, mas é dessa época também, né? É bem a segunda, e aí que a gente começou, né? Uhum. A organizar. Nessa segunda onda que a gente viu, não, ficamos um pouquinho maiores agora, vamos organizar como comunidade. Mas ficou nessa época aí, né? E aí eu vi que tinha, porra, tem gente que está disposta, né? É, tem gente que está disposta a me assistir. Só que com o tempo eu percebi, né? E é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito bem, que a gente precisa entender o nosso público-alvo e a gente precisa entender também o quão competente a gente é no que a gente faz. E o meu público-alvo definitivamente não era quem eu queria atingir, porque eu falei assim, não, vou fazer um canal competitivo, mas quem é competitivo de verdade não vai assistir Tio Vini que, tipo, não tem, sei lá, Nenhum nada de resultado. muito... não tem, né? Eu não sou um jogador profissional. Eu Uhum. cometia vários erros. E aí eu entendi que o meu público-alvo eram pessoas muito parecidas comigo, que até gostavam do profissional, Uhum. queriam entender, gostavam de um pouco de teoria, de história, mas não tinham aquela. Às vezes o cara até jogava, gosta de jogar um Friday no fim de semana, gosta Uhum. de jogar um GP, às vezes até ganhou algo maior assim, mas não era aquele cara que, tipo, era aquele super grinder, aquele cara que estudava minúcia, não. Eram caras iguais a mim. Uhum. Só E. fazer um parênteses pra galera que estiver assistindo que não é do Magic, o tio Vini faz majoritariamente Magic. E algumas siglas que ele tá falando de GP, Pro Tour, esses são os grandes campeonatos de Isso. Magic. Friday Night é um campeonatinho menor dentro da loja. Exatamente. O GP é o maior Uhum, campeonato aberto que qualquer pessoa pode jogar, né? uhum, Então, ele é um campeonato que, apesar de ser profissional e ser a melhor chance de alguém, aspas, comum, entrar, né, no circuito de Magic, ele não é um campeonato que exige que você seja um profissional para jogar. Então, uhum, qualquer orelha seca, tipo eu, vai lá e pode sentar e jogar. E, inclusive, dá sorte de jogar contra alguém muito uhum. profissionalzão e conhecer, né, os profissionais. Sim. É um campeonato bem democrático. Mas Então eu entendi. antes desse. Nesse momento você ainda tinha o seu emprego formal ou já. Sim, sim. Nessa época já estava aqui em Itapeva. Eu vou situar a galera. Eu Uhum, era empresário, eu tinha uma franquia, né? Que é uma franquia da Água Doce Cachaçaria, pra quem não conhece. Eu basicamente eu não tinha pretensão nenhuma de viver de Magic, né? Até porque eu uhum, tinha o meu trabalho, trabalhava as minhas várias horas por dia, e isso a gente vai comentar mais pra frente que foi determinante pra minha mudança, né? Às vezes, assim, eu não nem dava pra falar final de semana, porque era no final de semana que eu trabalhava mais. Mas no tempo relativamente livre, eu jogava um pouco de Magic e tinha galera que eu jogava aqui. Mas era bem pequeno esse tempo, por isso que as plataformas online pra mim eram tão importantes, né? Porque pra uhum, me manter atualizado. E então eu percebi que eu não era um jogador profissional e eu não era tão bom assim no que eu fazia, não jogava tão bem. Então eu entendi, peraí, meu público-alvo não era o que eu pretendia e eu também não sou tão bom no que eu achava que eu era, vamos mudar o foco. Eu me transformei no gerador de conteúdo que eu sou hoje.
Uhum. Cara, que apesar de entender da teoria, tudo mais, tal, eu consigo sentar com um jogador profissional e falar de metagaming, mas eu não quero ser um jogador profissional. Pelo contrário, eu quero trazer esse mundo profissional pra galera mais groselha, né? E, tipo, tentar juntar a parte legal dos dois mundos. E eu entendi que esse era exatamente quem eu era dentro da comunidade. Um cara dos dois Uhum. lados ali. Eu não era nem muito aquele jogador que era muito. Até porque eu comecei a jogar Magic em quarta edição, ou seja, são quase 25 anos de Magic, então eu Uhum. entendo um pouco da história, de como funcionou, né? De como o Magic chegou aqui até hoje. Mas eu não sou profissional, então eu tô só o melhor dos dois mundos aí. Então eu entendi isso. Então é aquilo. É, A minha vivência em marketing, a minha formação é em marketing, me fez sacar isso, sabe? Tipo, como gerador de conteúdo, não é o que não é só o que eu quero fazer, é o que o meu público também quer assistir. Uhum. Sabe? Então aí eu falei, não, beleza, vamos mudar um pouquinho o foco. Foi daí que eu comecei a trazer uns decks um pouco fora do meta, ou pegar deck do meta e groselhar ele, sabe? Tirar peça cara e colocar peça barata pra fazer bagunça, ou não, vamos Uhum. colocar uma carta aqui que não tem nada a ver pra gente ver se ela funciona. E é isso que eu comecei a fazer a geração de conteúdo hoje. E aí, Começou a gerar entretenimento, não simples. exatamente, eu Mas ó, virei não um você. jogador, mas entertainer, né? Sim, eu vou citar. Isso quando você começou, você viu essa mudança, entendeu o meio que você estava inserido, o nicho do nicho, né? Porque o Magic, card game é um nicho, Magic é um nicho dentro do card game, e o que você trabalha, mas majoritariamente trabalhou no começo, era um nicho do nicho do nicho. Sim. E nesse momento você já estava pensando em viver disso ou simplesmente o dinheiro viria num segundo momento? Não, eu comecei a ganhar dinheiro. Ó, hoje o Cabrito Montes tem 6 anos, ou seja, eu Uhum, comecei. Ele é quase 7, tá? O Cabrito Montes tem quase 7 anos. Eu uhum, comecei o Cabrito Montes, eu fui ver o primeiro real, acho que quase um ano depois que eu comecei a fazer conteúdo. Porque nessa época, a gente não tinha tanto acesso à informação igual os geradores de conteúdo têm hoje, né? Então a gente não sabia muito bem, porque Magic era literal mato, tá, gente? Eu vou inserir vocês como é que era a realidade da época. Ah, a gente era. Quem era gerador de conteúdo não tinha know-how, como eu expliquei pra vocês. A gente não tinha know-how uhum, técnico de Magic. Então o pessoal profissional olhava pra gente com desdém. E com uma certa razão. Não vou tirar a razão deles, sabe? Porque, cara, quem são vocês? O que vocês estão querendo fazer? Sabe, tipo, vocês nunca ganharam GP. Ok, ganhar GP, essas coisas não significa nada, tá? Tem muita gente boa que entende pra caramba e não teve um título pra provar isso, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas, entretanto, quer queira ou quer não, eu não sou. Eu sei dos meus erros como jogador. E eu sabia as minhas limitações. Eu não tinha como chegar e falar assim, vou ensinar você a jogar o Magic profissional. Porra, o PV ia olhar pra mim e falar assim, cara, você tá de sacanagem comigo, né? Porque, puta merda, meu, você é um cara muito ruim pro nível alto de jogadores. E com razão, né, cara? A ideia de Com você ser um razão. coach. Como eu não tive sucesso com isso, eu vou ensinar É, as pessoas a fazer isso. exatamente. Tipo, é um desrespeito pra quem leva a profissão a sério, entendeu? De certa Uhum, forma. Então os caras olhavam pra gente com desdém. E as lojas, bem, nunca tinham visto um cara falando no YouTube disso. Então as lojas preferiam investir em um banner num site qualquer, tá? Eu não tô falando da Liga Médica, eles literalmente no site do Google, tipo, vou botar um banner aqui sei lá, num blog do Juquinha. Eles preferiam esse tipo de investimento do que investir no gerador de conteúdo. Também com razão, porque, cara, quem é você? Entendeu? Tipo, o que uhum, você vai me agregar? Então, para todo mundo, se você perguntar para todo mundo dessa primeira geração que eu falei, né, e dessa segunda geração, a gente teve que meio carpilote mesmo, porque era mato, literal, porque ninguém tinha muita ideia de como é que eu vou tirar dinheiro de Magic não jogando Magic, né, jogando uhum. profissionalmente. E então eu demorei mais ou menos um ano para conseguir pegar o primeiro real, né? A primeira coisa que eu fiz foi quando o Ângelo, inclusive, que hoje Uhum. faz parte junto do hall do Cabrito Montes, falou: por que você não abre um
um padrinho, né, na época, né? Vai no site De crowdfunding. de crowdfunding pra te, Uhum. pelo menos, bancar, né? Equipamento, essas coisas, porque é um bagulho que começa a ficar caro. Eu falei, será? Eu falei, porra, Ângelo, eu não sei. Ele falou, não, vai, fundo, beleza. Aí eu abri, entrou um tanto de gente razoável no começo, eu falei assim, opa, peraí. E aí eu percebi que no primeiro mês que eu abri o meu padrinho, deu tipo R$ 150. E nessa época, um microfone. Putz, ele tava aqui até agora, meu primeiro microfone. Meu primeiro microfone legalzinho. Ele tava aqui até agora, mas enfim, tá em algum lugar. Ele era 300. Eu falei, porra, peraí, então em 2 meses eu consigo comprar um microfone. Então eu Sim, falei, sim. poxa, que legal. E Então, aí a como gente eu tá tinha. falando de 1 ano de criação de conteúdo, tanto YouTube quanto Twitch. Não, 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 não. Não, ainda não Não tinha sem Twitch, Twitch. Era era só só YouTube. YouTube. Pra Era você ganhar só o seu primeiro YouTube. centavo. Nem foi no YouTube. Foi numa plataforma externa. Foi na Nossa, plataforma de crowdfunding. pra receber dinheiro do YouTube, eu acho que o meu primeiro pagamento do YouTube foram 8 meses. Uhum. Entendeu? Porque era nicho, como tu falou, né? Nicho, então as visualizações pra nível YouTube eram muito baixas, então não era Sim, um sim. negócio que você recebia direto, né? Até hoje, eu acho que eu recebo. Às vezes eu recebo um mês seguido e aí falha um mês. Aí eu recebo um mês seguido e falha um mês. Porque o YouTube não é conhecido como uma plataforma que monetiza absurdamente bem se você não faz números milionários. Mas enfim, isso aí é papo pra Uhum. frente. Se você quiser conversar com isso, você me pergunte. Aham. Aí, então, padrinho. Falei, poxa, legal. Né? Começou a render e tal. Aí, conforme as pessoas foram entrando no padrinho, a gente começou a criar aquele relacionamento das pessoas que investiram no canal. O Nicolas, que tá aí no chat, também foi um dos primeiros apoiadores. E aí você começa a gerar o networking com a galera que te assiste para a galera entender a sua realidade também. Uhum. Porque muitas vezes o pessoal acha que é duas coisas. Ou a gente é um robô, ou a gente é um super-homem. E não, cara, a gente é pessoa como vocês. Tipo, a gente, né, vai no banheiro, a gente, né, dorme e tem necessidades financeiras, etc, etc. Uhum. Então, e eu tinha meu emprego, então eu tinha que conciliar as duas coisas, né? A vantagem, então, era que eu comecei a ganhar dinheiro sem precisar do dinheiro, né? Tipo, eu vivia bem, então todo o dinheiro que o canal começou a me dar de início, eu fui reinvestindo no próprio canal. Então hoje eu tenho várias coisas de equipamento que foram frutos do investimento de canal, como se fosse uma Uhum. empresa. Aí eu comecei a olhar para o canal como se fosse uma empresinha. Que basicamente, quando você abre uma empresa, quem é administrador aí sabe mais ou menos, você abre sem esperar dinheiro dela por um bom tempo. Sim. Ela vai, né? Ela vai crescer, vai se consolidar, você vai entender fornecedor, você vai entender público-alvo, você vai entender tudo, aí tem o tempo de retorno, né? Ela vai se pagar, ela vai assentar para daí, assim, né? Aqui no Brasil tem dados que dizem que uma empresa normalmente começa a dar retorno de 2 a 3 anos. Então, é, é outra parte que às vezes geradores de conteúdo não entendem. Uhum. Que, tipo, muitas vezes você tem que olhar para sua stream como se fosse uma empresa. Se você olha para ela como uma empresa, você não dá para você esperar receber dinheiro dela quando você começa a streamar. Isso não vai acontecer. Eu vou começar Então, agora, daqui 3 meses eu tô pagando todas as minhas contas. não. Se você tá Uhum. fazendo stream por necessidade, Acabei e de eu chutar a percebo por lâmpada. causa da pandemia, muita gente começou. Tipo, a gente tem um Uhum. termo, né, em administração que chama empreendedorismo de necessidade, que é quando você, por Uhum. exemplo, perdeu o emprego, vou abrir uma lanchonete. Aconteceu isso muito na pandemia. Né? Empreendedorismo não é o de oportunidade. Tipo, não, eu tenho uma oportunidade, eu vou analisar e montar uma empresa. E não, aí tem o de necessidade. Tipo, perdi tudo, recebi meu FGTS, vou investir numa lanchonete. Não digo que esse investimento não vá dar certo, mas é algo que tem uma chance menor de dar certo porque ela não foi planejada com um longo de tempo e, ao mesmo tempo, pelo fato de ser necessidade, você precisa do dinheiro dela para comer. Então, tipo, você compromete tanto você quanto a empresa, que ela precisa de um tempo de maturação. A mesma coisa acontece com o stream. Então eu tive esse tempo de maturação, né? Uhum. Tipo, veio primeiro tal. Então, nisso, 1 ano, 2 anos, estava com a minha empresa, 3 anos. Quando eu completei mais ou menos 2 anos e meio de YouTube, eu tive a ideia de fazer stream. Nessa época, stream, assim, na verdade eu tive a ideia de fazer stream em algum lugar e olhava bonitinho
para a Twitch. Nessa Uhum. época, tinham 2 youtubers de Magic que faziam stream apenas. 2. Que era o Thiago, do Diário Planinauta, que ele fazia toda quinta-feira no YouTube. Quem lembra das antigas, né? Sabe do que eu tô falando. E o Lição, né? Que é o Lucas do Magic Pauper BR, que fazia todo domingo. Ambos no YouTube. Eles faziam no YouTube. E aí, eu falei assim, tá. Qual que foi o meu pensamento? Meu pensamento, de novo, foi análise de mercado. Porque você tem que olhar streams como se fosse análise de mercado. Porque por mais que não, que a gente tenha uma sociedade legal, a gente se conhece todos os geradores de conteúdo, quer queira, quer não, a gente é, de certa forma, os concorrentes. Então você tem que Uhum. entender os geradores de conteúdo, o rol, e você tem que entrar no mercado, digamos assim, de uma maneira a não bater de frente com ninguém, né? E tentar o seu espaço, né? Cavar o seu espaço legal. Isso inclui horário, tipo de conteúdo, o jeito que você. Tudo. Então, eu falei assim, cara, tem youtubers muito maiores do que eu, então eu não vou conseguir cavar muito mais do que isso, né? Tipo, eu cheguei. A não ser que eu mude radicalmente, que não era uma coisa que eu estava disposto a fazer, o meu tipo de conteúdo, eu cheguei Uhum. aqui, né, no meu ponto não de estagnação, mas no meu ponto de equilíbrio. Eu não vou, A velocidade de digamos, cruzeiro, né? tipo, eu não vou Uhum. fazer um ápice muito grande, nem vou declinar. Eu vou aqui, eu vou continuar Uhum. crescendo devagarinho, mas é isso, eu não vou ultrapassar muito disso. Então, se eu quiser ultrapassar isso, eu vou ter que dar foco sem tirar isso, obviamente, porque a gente tem que respeitar toda a nossa história ali, né? O que te Uhum. manteve. Eu vou ter que investir em outro lado. Foi aí que eu olhei pra Twitch e falei assim, cara, não tem ninguém que faz Magic na Twitch. E era isso, não tinha. BR, não tinha ninguém que fazia Twitch. Não tinha. Eu falei, tá, como é que eu vou fazer brasileiro entender que a Twitch é uma plataforma legal? Era complicado. Então, o que eu comecei a fazer? Eu não aconselho absolutamente ninguém a fazer isso hoje, tá? Mas na época, pra mim, deu certo. Que foi fazer multi-streaming. Que é um negócio que se você fala pra qualquer youtuber mais... Qualquer streamer mais sério hoje, Uhum. o cara vai falar assim, cara, isso aí nenhuma plataforma gosta. E é real, né, cara? Você ferra seus algoritmos pra caramba. Se você... Sim, a questão de algoritmos, cada plataforma tem o seu. Mas é bom salientar que se você já é parceiro, os níveis de parceria de comunidade, não aquele que você realmente sentou e negociou com um contrato com a empresa, porque se você estiver nesse nível, essa live aqui vai te falar um monte de coisa que você já sabe há muito tempo. Mas se você chegou no nível de ter um canal no YouTube monetizado, ou conseguir monetizar a sua stream no Facebook ou na Twitch, você já tem um contratinho e só o contrato de afiliado da Twitch te impede. Quer dizer, te impede não. Fala que você não pode fazer multistream. Todo o conteúdo de afiliado pra cima, né? O de afiliado, às vezes de parceiro, pode ser até mais cruel. Mas o de afiliado, todo o conteúdo que você criar na plataforma da Twitch só pode entrar só. Tem que ser exclusivo da plataforma nas primeiras 24 horas. Mas sem o Exatamente. contrato de afiliado, você pode fazer multistream quantas streams você quiser. Se isso é bom ou Exatamente. ruim para algoritmo, aí vai da sua estratégia, mas pelo menos aumenta a sua descoberta. Então é bom É, deixar a questão do afiliado da Twitch pra galera não ouvir isso sendo afiliado da Twitch e falar, opa, eu vou fazer stream no YouTube e acabar tendo seu contrato revogado pela plataforma, né? exatamente. Por isso eu deixei muito claro, não façam isso hoje. Mas foi a estratégia que eu fiz. Inclusive, os meus Uhum. algoritmos do YouTube, eles sofrem um pouco até hoje. Eu tenho certeza disso, por causa dessa estratégia que eu adotei. Então eu comecei a fazer multistream da seguinte forma, Kravak. Eu fazia na Twitch, eu fazia no YouTube, eu fazia no Periscope. Você sabe o que é o Periscope? Sim, Periscope é a plataforma de streaming que você pode streamar pro Twitter. Eu ia falar Pro Twitch, não, pro Twitter, Twitter. exatamente. O Twitter era uma rede social em que Magic hoje, ele tá muito inserido no Twitter. Né, Uhum. as novidades, assim, inclusive se você é uma pessoa que pretende fazer conteúdo de Magic, o melhor lugar pra você ficar informado é justamente no Twitter, não é em Sim. Facebook, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que fala, mas tem a comunidade do Facebook que é gigante lá. Ok, não estamos tirando, assim, autoridade nenhuma dela, porque ela solta informação e tal, mas o Twitter, gente, é onde você tem a nave mãe dando notícia direto lá, né? Uhum. Você tem os produtores de conteúdo, tanto gringos, tá? Então é o melhor lugar que tem.
E Então, eu o entendi. algoritmo até da leitura do Twitter é muito melhor pra você se manter informado de todo mundo que twitta do que o feed do Facebook, né? No Facebook se você Exatamente. tem o costume de entrar na comunidade, ver as coisas, listar por data e acompanhar tudo, beleza. Mas se for só pelo feed, o Facebook vai ser uma bagunça na tua vida. Exatamente. Então eu fiz Periscope, eu fiz Mixer e falei assim: eu vou fazer em tudo e ver onde tá dando mais certo. E foi a Twitch. Então, tipo, foi um estudo ali e tal. Aí que eu falo que o meu caso, muitas vezes, não é muito. Quando o pessoal vem perguntar, Tiago, como é que você virou parceiro? Eu falo assim, cara, você não vai poder me levar, não vai poder me levar como consideração tudo, porque são outros tempos. Eu não Uhum. tinha Não tinha nem concorrência. afiliado, né? Eu não tinha concorrência, eu não tinha, tipo, não tinha ninguém, literal, não tinha ninguém que streamava na Twitch em português na época, né? E tinha Uhum. 2 streamers que faziam, mas era pra YouTube. Então, eu peguei parceria, eu comecei a streamar em setembro, eu peguei parceria em dezembro. Parceria, não foi nem filiado, tipo assim, foi Naquela época 2 meses. nem tinha afiliado, né? Tinha, Ou já tinha? tinha, Já tinha? tinha afiliado, só que assim, os afiliados, cara, o afiliado era muito ruim na época, era basicamente Uhum. você só era um cara que podia receber sub, não tinha nenhum benefício, você Era não podia mais passar ônus do que anúncio. bônus. Não, era bem ruim o afiliado na época. Então, tipo, Uhum. eu meio que pulei direto pro parceiro. E aí, quando eu virei parceiro e tinha uma quantidade de subs relativamente razoável pra época, eu falei assim: peraí, então agora eu tenho Padrim, o YouTube me dá dinheiro de vez em quando, e aí nós vamos pra parte de parcerias. Nessa Uhum. época, um pouco antes, na verdade, uns 6 meses antes, eu tinha feito uma parceria com a Mulligan, né? Meu antigo patrocinador. E logo depois já começou a aparecer algumas outras lojas interessadas. No início era meio tímido, né? O Uhum. início era tipo, vamos trocar por produto, e aí é aquela coisa, né? Eu brinco aqui, ó. A stream te dá amor ou dinheiro. Então você tem que elencar isso. Se você for fazer por amor, você tem que ver o quanto que esse amor, né, te compensa em termos de networking, de crescimento. Não tô falando, às vezes a galera fala assim, nunca faça coisa de graça. Não, não tem problema nenhum você fazer coisa de graça, desde que esse de graça te gere um puta de um networking legal, ou Uhum. é por uma causa muito nobre, né? E também não tem como você fazer 100% de dinheiro também, porque às vezes o tanto de alguma marca vai te pagar uma grana boa, mas essa marca ela é Uhum. malquista, né? Então, tipo, você tem que É. pensar, sempre pesar, né? Então, quando eu cheguei e falei assim, pode falar. Só pra estabelecer a timeline aqui, você já tinha abandonado a Não, franquia? não, ainda não. Ainda tinha o seu E trabalho como empreendedor que demanda muito tempo e muito estresse. isso. Então, ó, pra você ter uma noção, que horas que eram as minhas streams? As minhas streams aconteciam normalmente de quinta, sexta e sábado, depois que eu fechava o bar. O meu bar funcionava à noite. Então, de Uhum. quinta e sexta, de quinta-feira ele fechava umas 11 da noite, então eu começava a stream 11h30, meia-noite. Mas de sexta e sábado ele se fechava, sei lá, 1h30 da manhã, 2 horas. Então, quem me acompanhou no começo sabe que eu abri stream às 2h30 da manhã. E era isso, das 2h30 às 6 da manhã. E toda sexta e sábado. Isso ficou durante quase um ano. Quase um ano. O pessoal Caramba. acompanhava e tal, mas não tinha ninguém de Magic, então, tipo, a única pessoa que faz Uhum. Magic, então era das 2h30 da manhã às 6. Era um horário ruim. O pessoal acha que hoje, Mati, você streama num horário muito ruim às 10 da noite. Eu falei assim, hoje eu tô no céu, cara. Hoje eu Sim. estou no céu. Eu começava a stream 2h30 E, da manhã. e só pra também estabelecer o background, você tem empresa, você tem o YouTube, apoia-se Twitch, e só que você, diferente de muitos streamers e galera que tá começando, você não era um solteirão morando na casa dos pais. Não, não. Eu já era casado e Uhum. quando eu comecei com o meu canal do. Peraí, agora deixa eu ver certinho. É, um ano depois que eu comecei, o canal Cabrito Montes, ele tem quase a idade do meu filho mais velho. Meu filho mais velho tem 7 anos Uhum. e o Cabrito Montes tem 6. É exatamente isso, Cabrito Montes tem 6. É quase a mesma idade do meu filho mais velho. Meu filho mais velho Uhum. nasceu em fevereiro, o Cabrito Montes. É mais ou menos a mesma idade do meu filho mais velho. E então era aquilo, eu tinha que dividir muito tempo.
né, entre uma coisa e outra, tal. Uhum. E aí, cara, o que que acontece? Chegou num momento que, assim, vamos lá, quem é empreendedor sabe, né, quem tem restaurante, especialmente nessa área de alimentação, sabe que o trampo ele remunera bem, eu ganhava bem, porque comida, se bem administrado, é um setor que dá dinheiro. E eu trabalhava com o público A, né? Porque a franquia não era uma franquia de produtos baratos, então eu trabalhava Uhum. com uma classe A e B, a classe ali C+, né? Eu trabalhei no auge da época que a classe C estava bem, com bastante dinheiro, então eu tinha bastante gente também da classe C que estava ali, né? Que investia bastante Ou tio. com um bar de 13 anos. Eu comecei em 2005 com a franquia e durou 13 anos, até 2019. E chegou em 2019, o meu pai era meu sócio, né? Eu Uhum. vou contar uma historinha basicamente assim. Eu era funcionário público antes de ter o bar, e eu tinha um dinheiro guardado, e a primeira franquia da Cachaçaria, só pra vocês entenderem, sempre fui funcionário público, nunca tive negócio na época, exceto esse bar. Uhum. E eu tava meio desanimado de ser funcionário público. Eu tinha um carro na época e tinha um dinheiro guardado. E a primeira franquia da cachaçaria era da minha cidade, onde eu morava, Ourinhos, né? E eu estava na cachaçaria conversando com meu pai. Meu pai na época era aposentado, tava tranquilo. Eu falando, putz, pai, não tô curtindo tal, eu tô pensando em abrir um negócio pra mim e tal, não sei o quê. E o Izo, finado Izo, que era o dono dessa primeira franquia, falou assim: por que você não abre a franquia? Vamos lá, eu te levo pra Tupã, né, que é a matriz, e você vê e beleza. Eu gostei da proposta deles e eles falaram, né? Falaram, a gente tem 3 cidades pra você abrir: Itapeva, Araras e Sinop. Sinop era muito longe, Araras, meu pai nasceu em Araras, ele não quis e sobrou Itapeva. Eu nunca tinha vindo pra Itapeva antes de abrir o bar. E a gente abriu o bar assim, Uhum. tipo, dinheiro investido e tal. Aí meu pai ele chegou pra mim e falou assim: tá. Eu falei, pai, eu não tenho todo o dinheiro pra abrir a franquia, você não me empresta uma grana? Aí meu pai virou pra mim assim: não, eu não vou te emprestar a grana. Como eu estou aposentado e tô de saco cheio de não fazer nada, eu te dou a grana com uma condição. O quê? Da gente ser sócio. Falei, ok. Muita gente fala que negócio com família não dá certo. Eu não podia ter tido sócio melhor do que o meu pai, porque o Uhum. meu pai, ele é um comprador, ele é um vendedor horroroso, mas ele é um comprador absurdo, né? E eu sou justamente ao contrário. Eu sei vender, mas eu sou um cara que eu tenho dó de vendedor, né? Então, às vezes o cara chega, pô, compra isso, tá? Eu vejo que o negócio não é muito bom, eu falo, daí, vai, eu sou pé. Então a gente juntou o útil ao agradável, assim, sabe? Então chegou uma época, né, o bar tava com uns 13 anos aí, o meu pai chegou pra mim um dia, daí a gente abriu uma filial. Essa filial, inclusive, foi um Uhum. projeto bem nosso, né? Ele não era padrão da cachaçaria. Nessa época eu estava terminando o meu curso de marketing, então eu analisei o mercado e vi nessa época que a classe C estava bombando e não era um público que eu conseguia abocanhar, porque os meus produtos eram produtos para público A e B. Né? Eu só tô falando isso pra vocês entenderem o que aconteceu, tá? Então eu Uhum. Uhum. abri o mesmo bar com uma roupagem diferente, com um tamanho de produtos diferentes pra caber no bolso da galera de classe C, né? E estourou, tanto que essa filial na época aí de 2017, 2016, 2017 que teve uma crise grande, né? Essa filial manteve a matriz e isso foi um case na franquia. E então a gente tava com 2 unidades, as 2 bombando, as 2 legais. Então quando uma tava meio assim por causa de sazonalidades, tá, a outra segurava, aí quando assim, então a gente conseguia tirar um faturamento legal dessas 2 unidades, mas eram 2 unidades para 2 pessoas cuidarem e era um negócio que tava deixando a gente louco, né? Eu tinha pouquíssimo tempo, eu tava querendo ter meu segundo filho e daí dividir tempo entre esposa. Eu via minha esposa, sei lá, na hora do almoço que eu vinha almoçar, tal, só pegava a minha esposa dormindo quando tava, né? Ela tava dormindo quando eu chegava, porque funcionava de madrugada, de tarde ela tava Uhum. trabalhando. Meu filho eu quase não via. Então chegou uma hora, aí meu pai chegou, eu já tava pensando, putz, eu vou largar isso aqui, cara. Né? Eu vou largar isso aqui, vou procurar outra coisa pra fazer. Aí meu pai chegou e falou assim, ó, eu vou, eu quero vender a minha parte pra você. Né? Pega aí e tal, a gente vai, você fica com ela, você toca tal. Eu falei, não, peraí, se você não vai ficar, eu também não vou. Então foi essa a brincadeira. Falei, porque aí eu olhei os números do Cabrito Montes. Eu tava streamando já. ah,
tinha um tanto de sub. Eu tinha, nessa época, 2 lojas apoiadoras. Eu tinha um pouco de dinheiro que vinha do YouTube, né? E tinha o Padrim. Dava para eu viver desse dinheiro? Não, não dava. Entretanto, a minha esposa trabalhava. Aí eu sentei com a minha esposa, muito importante isso, viu, pessoas? Conversar com o cônjuge, sentar, fazer planos juntos, tá? Sim. E falei pra ela. Só fazer um parênteses, isso é algo que eu já vi muito criador de conteúdo, que eu troquei ideia, e queria viver de YouTube, Twitch ou o que quer que seja. E, beleza, você quer viver disso, quanto você precisa ganhar por mês pra pagar suas contas? E a pessoa não sabia. Então o problema é um pouquinho mais embaixo. Exatamente. Eu sentei com a minha esposa com um plano de negócios do Cabrito Montes. Falei assim, Paulo, é o seguinte. Tá aqui o Plano quanto de eu ganho negócios. hoje. É exato. Tá aqui o quanto o Cabrito Montes ganha hoje. A projeção, se eu continuar trabalhando 100%, é ganhar isso. Eu preciso ganhar tantos parceiros para isso acontecer. E eu preciso fazer que isso aconteça para cá. Tudo certinho. Para dar esse tanto de dinheiro que junto com o seu salário, porque naquela época, como eu ganhava bem, tá, eu tinha um prolabore meio alto, a minha esposa basicamente guardava todo o dinheiro dela. A minha esposa é uma pessoa que cuida muito das posses de dinheiro. Então, eu virei para ela e falei assim: a partir desse momento eu vou ganhar muito menos do que você e você vai ter que manter algumas coisas, contas da casa, pelo menos por um tempo. Entretanto, o que aconteceu? Como meu pai foi o cara que enfiou 90% do dinheiro no bar, quando a gente vendeu o bar, eu cheguei pro meu pai e falei assim, ó, fique com todo o dinheiro, porque ele vendeu a casa dele pra colocar no bar, né? Nada mais justo. Fique com todo o dinheiro. Se eu eventualmente precisar, eu vou correr pra debaixo da sua saia. Quero não precisar desse dinheiro. Então eu saí do bar basicamente com os equipamentos que o Cabrito Montes com o meu know-how, porque o bar me deu um puta do know-how, mas dinheiro mesmo eu não saí. Mas eu sei que se alguma coisa ruim acontecer, eu tenho meu pai que tem dinheiro lá, ok? Né? E tenho a minha esposa. Mas a ideia não era precisar do dinheiro do bar de forma alguma. Eu fiz o plano de negócio do Cabrito Montes, cheguei e falei assim, ó, Paula, por um ano mais ou menos, quem vai ter que segurar as contas das broncas vai ser você, ok? Aí isso foi um passo crucial pra gente vender o bar. E isso assim, ela estava grávida do meu segundo filho. Ela falou, ok, então vamos. Vamos, eu tenho fé que. Ela sem entender muito, porque a minha esposa ela não gosta muito de Magic, ela entende relativamente pouco de stream e tal, mas ela confiou. Ela falou assim: tá, mas você acha que vai dar certo? Eu falei assim: acho. Acho. Eu tenho planos backup. Na pior das hipóteses, eu vou chorar as pitangas pro meu velho. Entendeu? Porque quer queira, quer não, deixei dinheiro meu com ele também, né? Não quero depender dessa grana. Ela, então, tá bom, ok. E deu tudo certo. Deu tudo certo, aí a gente conseguiu mais parcerias, melhorou bastante o mercado de Magic melhorou bem, né? O mercado de Twitch, apesar de ter um monte de gente nova que entrou na Twitch, porque daí depois que eu entrei, veio o André, veio o Elba, veio galera grande, começou, né? Como a galera pequena se interessou por stream, começou também, tá? A Twitch ficou mais popular e isso contou pra todo mundo, né? Cresceu Magic hoje, a galera, tipo, é mais fácil o pessoal assistir gente na Twitch do que no YouTube, né? A maioria dos geradores de conteúdo são streamers e não YouTubers, se você for contar todo mundo, né? E isso acabou sendo bem benéfico. E deu tudo certo. Hoje eu vivo 100% de stream. Não vou dizer que eu não preciso ainda de dinheiro da minha esposa, tá? As coisas não são a maior das maravilhas que a galera acha. Tio tá nadando no dinheiro, não. Eu vivo muito bem, consigo guardar dinheiro, mas a minha esposa ainda paga contas, tá? Tipo, no mercado, quem faz é ela. E aí, Até porque não são só vocês dois, tem 2 crianças também, né? Sim, exatamente. E aí isso aconteceu em outubro de 2019. Então eu vendi o bar e aí eu falei assim, não, agora 100% relacionado em stream, eu tenho tempo de fazer networking, eu tenho tempo de correr atrás de parceria, eu tenho tempo de fazer, de investir em redes sociais. Não sou a pessoa que mais faz melhor isso, mas eu tenho tempo de fazer collab, eu tenho tempo para investir no canal. Então essa foi a história não tão resumida do Cabrito Montes. Não, mas é muito bom. Eu chamei justamente porque eu gosto muito dessa história. Não como, nossa, olha só, eu não quero vender isso como você também, você pode também, vá lá. É mais do tipo, gente, pé no chão. No, o tio Vini, se você, vamos dizer assim, se você morar sozinho, você não tem esposa, você não tem os filhos. O que você ganha de criação de conteúdo? Você conseguiria
se manter? Se eu não tivesse filhos e esposa, sim. 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 E assim, Conseguiria me manter bem tranquilo. Agora, aham. eu tenho aluguel de casa pra pagar, escola de 2 Uhum. filhos, tipo, aí é aquela É, coisa. Se, por exemplo, assim, se vamos supor que fosse que a minha esposa não tivesse empregada. Aí eu conseguiria manter a casa? Conseguiria, mas não com o padrão que eu tenho hoje. O meu padrão seria sim. um pouco mais baixo, sabe, Sim, assim. mas Eu não sou uma pessoa que tipo, vamos dizer assim, eu não sou uma pessoa de posses, eu não sou um cara que exagera, compra coisa. Eu não sou o melhor Uhum. poupador do mundo, mas eu tenho uma esposa que é. Muito bom, muito bom. Uma parceria muito boa. Mas Sim, sim, minha esposa é o uma que eu quero santa. ver, o que eu quero vender, não é o que eu quero vender, mas o ponto de vista que eu quero trazer, todos esses papos que eu tô procurando ter com várias pessoas que vivem de streaming, vivem de criação de conteúdo, primeiro, o pé no chão. Não é só porque você tá vendo casos de sucesso, independente se você tá se pautando em streamers e youtubers gigantes como um Gaules, um BRKS Duo, um Alanzoca, ou até outros streamers mais humildes em números, como você mesmo, Cabrito Montes, que todo mundo consegue. Não é simplesmente ligar a câmera e sair fazendo. Aham. Tudo que você falou aqui, pensou no público-alvo e no nicho, trazer comunidade mais para perto da realidade, para entender tempo de maturação, análise de mercado, planos de negócio, tudo que você falou é planejamento. Você parou para analisar como que você vai fazer, de que forma você vai ganhar dinheiro. Você, obviamente, uma coisa que eu até discuti com o Elba no começo da semana foi você tem que ir onde o dinheiro está. Se o dinheiro tá no Instagram, vamos fazer um esforço pra estar no Instagram. Se o dinheiro tá no TikTok, vamos fazer um esforço pra estar no TikTok. Mas você conseguiu Exatamente. conciliar tanto o dinheiro quanto o conteúdo que você quer fazer. Tudo bem que agora você tem outros jogos no seu calendário, mas você ainda faz muito Magic, que é algo que você gosta. Que Então, é, aí e assim, eu vejo que você não tá nos jogos mainstream. Você não parou, putz, Magic não tá dando grana, vou fazer League of Legends, vou fazer CS, vou fazer Valorant. Então você não simplesmente saiu procurando o melhor. Você conseguiu, com planejamento, conciliar um negócio que você gosta pra não chegar naquele ponto de você tá extremando por obrigação. Tá jogando aquele jogo por obrigação. exato, mas aí assim, ó, são outras coisas que a gente chega em várias encruzilhadas da vida e você tem Uhum. que fazer decisões. Então, eu gosto e quando eu faço decisão, eu sempre gosto de ter o plano B caso tudo dê merda, né. Mais um Então, planejamento, mais uma peça de não, planejamento. sempre é planejamento. Então, tipo, vocês viram, quando eu fui fazer 100% stream, se desse tudo absolutamente errado, Caguei a aqui minha essa. esposa ganhava um cascalho suficiente para manter a minha família ok. Ela não ganha uma fortuna nem longe, nem perto disso, mas Uhum. era um tanto que a gente não passaria fome, ok? Tipo, então esse era um plano backup. Eu tinha o plano backup de recorrer ao dinheiro que teoricamente era meu do bar. Eu não queria isso porque a ideia era, não, eu quero que o Cabrito Montes vire. Mas eu tinha esse plano backup, tá? É, além disso, quando foi fazer stream, eu bati. Logo que eu comecei a fazer stream, assim, de ficar com tempo, aconteceu o advento do Arena. E aí eu tive que sentar numa decisão gigantesca que foi: vou fazer Arena. E isso era algo que eu tinha pensado, porque eu tinha parceria com a Card Uhum. Hoarder, ainda tenho a parceria com a Card Hoarder. Eu fazia um conteúdo de Modern, que era um conteúdo que a galera gostava muito, mas estava Uhum. vindo uma Arena, que era um pulo do conteúdo agradável de assistir. Então eu tinha Vamos que pensar. só fazer um parênteses pra quem não é de Magic. O Magic, jogo de cartas físico, ele tem o Magic Online, que em termos simples, é um simulador do Magic físico. Que ele existe há muito tempo. Só que tudo dentro dele é pago em dólar, não é um jogo free to play, ele não é um jogo amigável pra quem quer Não, aprender nem Magic assisti. e nem pra assistir. E um tempo depois existem vários jogos eletrônicos de Magic, mas realmente o multiplayer veio o Arena, que é um jogo muito mais amigável, é free to play. Ele veio pra competir com Runeterra, pra competir com Hearthstone. Então, muito mais amigável, muito mais marketing
foi colocado em cima dele pra vender, pra assistir, enquanto o tio, ele tava fazendo o Magic Online, que ele mencionou o Modern, que é um jogo, um estilo de jogo dentro do Magic, dentro do competitivo do Magic, e saiu o Arena e veio essa decisão. Pô, o Arena é melhor pra assistir, ele é free to play, vai ter mais jogadores jogando, vai possivelmente ter mais views. Só dando um Então, contexto. e aí foi a análise que eu fiz. Eu falei assim, tá, todo mundo que é grande vai para o Magic Arena. Então eu vou ser só mais um no Magic Arena. Sendo que eu tenho uma boa base de pessoas que ainda vão querer ver conteúdo de Magic the Gathering Online do formato Modern, que não existe no Arena. É bom contextualizar isso. Então, acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, que eu falei assim, eu vou nadar um pouquinho contra a maré. Porque o que acontece? A gente tem, como o Magic é um nicho, a gente tem aquele bolão. Se esse bolão você tem que dividir entre muitas pessoas, vai dar uma migalhinha pra cada um. Agora, se eu tiver o Magic the Gathering Online com um bolinho desse tamanho, mas tiver só eu pra comer um bolinho desse tamanho, então, tipo, eu fazendo conteúdo do nicho, só que só sendo eu e poucas pessoas pra fazer, vai ser mais relevante do que esse bolão dividido entre 1 milhão de pessoas. Então foi esse o pensamento que eu tive. E é esse pensamento que eu tenho quando eu continuo no Magic. Porque, por exemplo, assim, a galera às vezes vira pra nós assim, por que você não streama mais a Spotlight, né? Um jogo, sei lá, Valorant, você não vai fazer um LoL, você não vai fazer um CS. O Eu falo assim, Runeterra, tá, que é até card game mais próximo. o Runeterra é um pouquinho diferente porque eu vi o começo dele. Ainda dá tempo de entrar e ser um dos geradores de conteúdo base, digamos assim. Ainda dá tempo de fazer isso, né? Mas eu tô falando dos antigões mesmo. A galera fala, Sim. vai jogar um Free Fire, vai jogar... Eu falo assim, cara, vamos lá. Aí que vem o lance do valor do Runeterra, tá? Que é uma grande oportunidade pra quem gosta de card games chegar no começo, tá? Que foi muito importante pra essa galera de geração de conteúdo. Eu vou citar aqui 3 nomes, mas tem mais gente. Eu, o Elba, o André. Vou citar mais o Henrique, que vive de geração de conteúdo. O Thiago, tá? Esses 5, a gente vive 100% de geração de conteúdo, tá? Só que a gente teve uma grande vantagem, não adianta falar que não é, a gente tava meio no começo. Então é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro pra quem vai começar hoje em geração de conteúdo, seja em YouTube e seja... Não existe meritocracia nisso, tá? Ponto final. Seu conteúdo pode ser maravilhoso? Pode. Só que eu estou faz 6 anos fazendo isso. Tem a galera que já acostumou. Tem galera que, assim, entenda o stream como a novela das 8 do nerd. Tá? Eu costumo brincar isso. Porque é aquele cara que não importa o que eu vou streamar, ele sabe que às 10 da noite eu vou estar online, então ele vai ligar. Tio Vini tá aí. Às vezes ele nem assiste, ele deixa de fundo. Sabe? Igual sua mãe assistindo novela das antigas, assim. Ela deixa de fundo e vai lá passar a roupa. Sei lá, entendeu? Então a stream é isso hoje. E esse cara, por mais que apareça uma super. Um super canal de televisão com conteúdo bom pra caramba tal, o cara vai continuar assistindo Rede Globo. Então entendam isso, tá? Não existe meritocracia em stream. As pessoas que estão faz mais tempo têm sim uma vantagem em cima de você que começou agora. Ponto final. E não adianta. Você vai ter que ralar pra caramba pra conseguir chegar nesse nível. Pode dar certo? Pode dar certo. Precisa de planejamento? Precisa. Mas entenda sim que esse fator de pessoas que começaram antes tem vantagem sobre você. Por quê? Porque elas estão lá faz muito tempo. Então eu falei assim, por que eu não faço outro conteúdo? Cara, eu não preciso ganhar muito mais do que eu ganho hoje em dia. Eu não preciso ser rico. Eu quero criar meus filhos só e belezinha. Hoje, eu sou um gerador de conteúdo que dentro do nicho, eu sou um cara grande. Se eu for me colocar, por exemplo, dentro de CS, eu tenho, sei lá, 15 mil pessoas no YouTube e quase 15 na Twitch. Que números são esses perto de, sei lá, de um BRKS Edu, que tem, sei lá, milhões?
Eu não sou nada perto desses caras. Então, se eu começar um jogo hoje, será que eu vou ter a relevância em números que se revertem em dinheiro que um cara desse teria? Ou eu seria um cara que, tipo, cai naquela, eu vou começar CS hoje, você vai preferir me assistir ou assistir um cara que é, sei lá, um Fallen, vou dar exemplo, não sei nem se Fallen streama, mas um cara que streama faz muito tempo. Então, é esse o ponto. Eu falei assim, tá, eu sou relevante em Magic, eu vou continuar em Magic. Uhum. É nichado? É. Mas se, por exemplo, tem um torneio de Magic, a Wizards vai considerar me chamar pra narrar, como já aconteceu. Mesmo eu não sendo um cara grande, sabe? Uhum. Então, foi meio que opcional. E isso é uma coisa que você tem que entender quando você vai fazer stream. Você tem mais possibilidades se você for um streamer de variedades? Tem, com certeza, porque você vai abrir seu leque e uma hora você vai bater num lugar que vai dar mais gente e você não fica preso a um jogo. Entretanto, a sua jornada vai ser milhares de vezes mais complicada do que se você for um streamer de nicho. Uhum. Entretanto, o streamer de nicho, ele vai chegar num ápice ali e é aquilo, ele não vai crescer muito mais do que isso. E é basicamente, vai estagnar. Só que é a hora que você tem que falar assim, qual que é o seu propósito fazendo stream? É ficar rico? É viver disso? Você quer ser famoso? Ou você quer simplesmente ter um trabalho bacana em que você pode fazer Uhum. seus horários? Tem muita vantagem de ser streamer, tá? Não é a maravilha Uhum. toda, mas sim, eu posso fazer meu horário. O dia que eu não tô afim, eu não streamo, beleza? Tem consequências disso. Se você fez essa sua folga louca dentro de um planejamento, vai fundo que tá beleza, tá? Sim. Então é isso, sabe? Tipo, quando a Uhum. pessoa ela vai fazer uma stream, ela tem que ver tudo isso, sabe? E usando até a sua história de exemplo enquanto a ônus e bônus entre. Fazendo um paralelo com o streaming, viver de streaming e abrir um negócio. Você fez muito bem esse paralelo de. Os dois são um negócio. O seu canal, a sua marca, o seu conteúdo é seu negócio. Você tem que ser empreendedor disso e você é responsável pelo seu próprio conteúdo. Obviamente que é o que você mesmo falou. Fazer tudo certinho te prepara para a oportunidade. Não quer dizer que você vai ter sucesso. Mas se Exato. você não tiver preparado para a oportunidade, é aí que você não vai ter mesmo. Mas Exato. uma desvantagem que você tem da criação de conteúdo é que dificilmente você não é mais o primeiro streamer. Às vezes você pode ser o primeiro daquele jogo, mas você não é o primeiro da plataforma. Você já está muito atrasado para entrar em qualquer uma das plataformas. Você tem muita competição, tem muita gente, a taxa de sucesso é muito baixa, comparado com abrir uma cachaçaria, por exemplo. Sim. Mas, em contrapartida, você mesmo falou que você tinha a água doce, que atendia um certo nicho de mercado, um certo público-alvo, só que você queria atingir um outro público-alvo, você tem que fazer todo o trampo de abrir uma outra empresa, que apesar de você ter conseguido, eu só consigo imaginar o trabalho que teve pra conseguir fazer isso acontecer. Quando que na stream, pô, se por qualquer motivo o Magic não estiver dando certo, ou sei lá, Magic Online vai ser encerrado, não tem mais Magic Online, Vamos pra arena. você não vai precisar abrir toda uma empresa que a cachaçaria não dá mais, comida não dá mais sucesso, tem que vender roupa. É toda uma mudança de conceito e de mercado pra você, quando que na stream putz, não tem mais Magic Online. Você dá 2 cliques, o Magic Arena tá aberto. Tô fazendo Exatamente. Magic Arena. E, Tô fazendo e, e, Runeterra. Tô fazendo o novo jogo do momento. O novo jogo indie. eu vou dar um grande exemplo hoje de streamer, que é o Sanduíche, por exemplo. O que acontece? Uhum. Ele não abandonou o Magic, mas ele tá variando dentro de card game e tá fazendo muito sucesso no Runeterra. Sim. Ele é um pro player, então ele aproveita esse know-how que ele tem como pro player e tá se dando muito bem, né? Tipo, ele A, ga- a, diversificou a sem galera que saiu abandonar o do. principal, né? E Uhum. A tá. galera que saiu do Counter-Strike foi pro Overwatch e depois pro Sim, Valorant, que saiu do Counter-Strike direto pro Valorant. Muita gente que não teve exatamente. sucesso em um foi pra outro. Já teve gente do Valorant pro CS também. Então, é mais fácil, como criador de conteúdo, até como jogador profissional, às vezes, transicionar de um jogo pro outro. Sim, Mas eu acho que a palavra chave aqui dessa nossa conversa, toda a criação de conteúdo, é o planejamento. planejamento. E eu queria chegar justamente no assunto final aqui do bate-papo, é que a gente ouviu aqui toda a história do tio Vini,
de servidor público a empreendedor, a criação de conteúdo como part-time, né, metade do tempo, e depois full-time, toda essa história de planejamento. Aí vem a Twitch falando, a gente vai mudar o nosso ambiente, o pagamento de subs agora é em real. A gente tem, de um lado, os viewers podendo dar mais subs, mais gift subs, porque saiu de um preço aí de 22 a 26 reais, dependendo da flutuação do dólar, para um preço fixo de 7,90. Mas, obviamente, se a galera tá pagando menos, o streamer também ganha menos. A grande discussão é, pô, se eu tô recebendo 3, 4 vezes a menos, eu vou precisar de 3, 4 vezes mais subs. Só que se eu não tenho essa quantidade de viewers, como eu vou conseguir sub? O que afetou essa mudança? Obviamente que é difícil responder isso porque faz pouco tempo, mas eu acho que a gente já tem aí pelo menos um mês de mudança de renda. Eu queria ver o seu ponto de vista sobre essa mudança e o que afetou o seu canal e o seu planejamento quanto ao seu conteúdo. É assim, essa mudança veio, eu não sei quando esse podcast vai no ar, mas essa mudança veio no dia 20 de julho. Uhum, Então, a gente que é streamer, hoje é dia 14 de agosto, a gente ainda não teve, precisa fechar o mês inteiro para ver o real impacto de renda versus subs, porque realmente aumentou a quantidade de subs, aumentou insanamente. Só que aquilo, uma conta muito burra, assim, né? Vamos fazer, se era 22 e foi para 7, uhum, então você basicamente perdeu 2/3 da sua arrecadação. Então, teoricamente, você tem que ter 3 vezes subs a mais para empatar e começar a ganhar dinheiro. sim. E isso não vai acontecer, né? A Twitch até deu aporte, blá blá blá, falou um monte de coisa. Só que assim, vamos lá. Quem que levou a paulada gigantesca foi a galera que é afiliado. Não tenham dúvidas disso. Quem é afiliado levou uma paulada grande. Por quê? Porque a Twitch tem um limite de saque. O limite de saque é, se você não faturou $100, fica lá guardadinho até você conseguir faturar $100, e aí sim você pode sacar o dinheiro. Uhum, Então, se você antes um sub era 20, né? Vamos fazer $100 que fosse R$ 500, tá? Uma conta assim pra gente não se prolongar muito. Então, se você antes o sub era R$ 20, você precisava de 25 subs pra conseguir sacar seu dinheiro. E caiu pra, vou fazer também R$ 10, tá? Não é nem isso, mas R$ 10. Agora você vai precisar de 50 pra conseguir sacar. Ou seja, quem é afiliado e estava sonhando em viver de stream, ou ao menos ter a chance que eu tive de ter um dinheirinho para começar a comprar os equipamentos, levou uma paulada imensa. Por quê? Porque eu não sei ainda, aí que a gente precisa ver o fechamento desse mês, o quanto que aumentou essa quantidade de subs, né? Se realmente teve um aumento absurdo, e se esse aumento, caso ele tenha acontecido, ele vai se manter nos próximos meses, né? Porque tem essa também, não adianta nada, galera. Animei, vou dar sub pra todo mundo agora. Aí mês que vem fala, porra, pronto, já dei, já fiquei contente, aí mês que vem cai. Então é uma análise a longo prazo. uhum, Eu vejo da seguinte forma, vai cair pra caramba, não tem escapatória disso. Vai dar uma equilibrada, um aumento de subs? Vai ter aumento de subs, mas isso não vai repercutir em aumento de renda, tá? Não vai repercutir mesmo. E é aquilo, gente, não se põe todos os ovos numa cesta só. Você tem que correr atrás de parcerias, tem que fazer networking. E caso você perceba que a sua plataforma de stream não tá legal, muda de plataforma. É radical? É trabalho de novo que tem que fazer? Sim, mas eu, por exemplo, eu já fiz conta na Buia, fui analisar como é que funciona, não boto fé? Não, mas eu já fiz minha conta, tá lá, abertinha minha conta na Buia. Nimo, já tá minha conta aberta lá, já garantiu meu nick, Cabrito Montes já tá lá. uhum, Buia, já tá Cabrito Montes lá, porque o branding é um negócio muito importante. Né? A sim. galera vai procurar Cabrito Montes na Buia, tá lá na Buia tem Cabrito Montes. Né? Na Nimo, tá lá. No YouTube, eu precisava voltar pro YouTube e fazer stream no YouTube? Não abandona. Então, tipo, tenham planos backup para caso tudo esteja errado. Não coloque todos os ovos numa cesta só, gente. Porque se der errado, você vai perder tudo. Né, cara? Todo um trabalho que você teve, você vai perder. Então eu tô naquela. Eu posso, tipo, puxa vida, caiu X%, não tá dentro mais do tanto de dinheiro que eu preciso pra viver. Cara, eu vou começar, tipo, tio, mas você tem um contrato, e é um contrato de 70%, que é um dos melhores contratos que tem da Twitch, né? Só o contrato de Baiano, só o contrato de Yoda, contrato de Cellbit é Uhum, melhor. Sim, sim.
Mas se esse contrato não compensa, eu não sou escravo da Twitch, eu trabalho, é aquela coisa. Dá pra viver de amor? Não, eu preciso de amor e dinheiro, entendeu? E se o dinheiro não tá compensando mais, por mais amor que eu tenha, a Twitch é uma plataforma que eu gosto demais, mas se ela não está me Uhum. pagando, valeu, obrigado, vou pra outra plataforma. E é isso que a galera precisa pensar. A gente tá Só pra até colocar comentando do. um- Pode falar. só pra colocar uma perspectiva no que você falou no começo de que você vê isso muito. O baque é alto, mas é muito maior para afiliados. A quantidade de streamers que são parceiros da Twitch no mundo é 46 mil parceiros. É menos de 1% dos streamers ativos da Twitch são parceiros. Aqui no Brasil são 1.600. Então, pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando, quando você entra no site e você procura no seu jogo favorito, você vê aquela galera lá em cima, tipo, tem muitos essa maioria dos streamers, às vezes, ali em cima, não são nem parceiros. Então é uma galera que já não tem nem poder de negociar com a Twitch. Tá aqui o contrato de Não, afiliado e pronto. E não mesmo tem. dentro dos parceiros, tem contratos bem diferentes. São três tipos de contrato a priori, né? Uhum. Tem o contrato quando você entra, porque assim, o contrato de parceiro e o contrato do afiliado, ele é ligeiramente diferente. O parceiro e o afiliado, os dois recebem 50%. Só que o parceiro, ele não paga nenhuma taxa de transferência, ele não paga, ele só vai Uhum. pagar os impostos, né? Que são, não tem como você sair do governo. E essa parte de imposto, inclusive, é uma parte que pega bastante na Twitch, né? Que a Twitch, ela simplesmente paga 30% pro governo americano sem nenhuma negociação. Coisa que não acontece com o YouTube. O YouTube tem uma negociação, pelo fato do YouTube ter uma sede aqui, eu não vou saber explicar isso direito, Uhum. tá? E Corvac, se você souber explicar melhor, você explica pra galera. Eu sei que o Uhum. YouTube não cobra os 30% devido do governo americano. O YouTube vai cobrar os impostos parecidos com os impostos que são no Brasil, que é 10% para Uhum. pessoa jurídica, 10 ou 5% e 17% para física. Bem menor do que os 30%. Então, apesar do YouTube pagar Uhum. mal, os impostos que incidem em cima do que você recebe do YouTube e da Twitch são bem diferentes, né? Eu não sei os pormenores, mas isso é algo que eu comentei bastante quando começou essa discussão do quão pouco a Twitch está pagando agora por subs. A Twitch, até aí, deixa eu colocar um disclaimer. Não manjo de economia, e parte do que eu vou falar aqui é o que eu ouvi e o que eu entendi do ponto de vista da minha experiência. A Twitch não tem empresa CNPJ no Brasil. Exatamente. Existe a Amazon. Até onde eu entendi, quem trabalha para a Twitch Brasil, eles têm o contrato CLT deles, né? Eles trabalham para a Amazon. Só que a Twitch não tem presença no Brasil, não tem um CNPJ, não tem empresa aberta aqui. Ela só tem nos Estados Unidos. Diferente do Google. O Google e o YouTube têm empresa no Brasil. Quando a gente está falando dessa coisa de impostos, você vai pagar imposto do governo qualquer. Se for no Brasil, vai ser no Brasil. Se for no Chile, na Argentina, se for nos Estados Unidos. Só que os impostos são diferentes. E é isso que a gente tá falando. Por mais que a Twitch agora você pague em real, você ainda está pagando pra Twitch americana. Então você paga R$7,90, eles convertem isso em dólar, que vai pros Estados Unidos, e se eu não me engano já tem IOF. Aquilo ali, eles colocam uma parte pra eles, uma parte pro streamer, em dólar, e quando chega a $100, o streamer tira aquilo em real. Então tem mais uma conversão. E por isso que você está pagando o imposto americano. Pra E Twitch, aí, pra você pagar o para imposto você brasileiro, transferir para cá, ainda tem as taxas ainda tem as internacionais. taxas. Essas taxas o afiliado ainda paga. O parceiro não, Uhum. mas o afiliado paga. E E isso é aí, parte, inclusive, que o pessoal ali do sindicato dos streamers e que muita gente ainda não entendeu, é que por mais que eu ache a briga por, poxa, se eu tô no Brasil eu tô pagando em real, tinha que tramitar tudo pra dentro do Brasil. Acho justíssimo, concordo e apoio. Porém, eu duvido muito não vai que a rolar. Twitch vai abrir empresa em cada lugar do mundo onde ela mudou a moeda, ou pelo menos vamos dizer que seja só no Brasil. Eu duvido muito que a Twitch vai abrir um CNPJ aqui, porque é muito mais imposto para eles pagarem, é muito mais burocracia, é mais pessoal que eles precisam contratar para financeiro, contabilidade e N fatores
do que eles simplesmente deixarem do jeito que tá. Sim, E assim, com quem está certeza. brigando e quem está se pronunciando muito com essa mudança é a galera pequena. São poucos os parceiros que estão falando disso aqui no Brasil. Os parceiros Justamente porque brasileiros são muito poucos. Porque quem é grande continua grande. então, os parceiros, na verdade, eu vou falar a minha posição. Pode parecer um pouquinho egoísta, mas foi aquilo que eu disse. Eu quero ver esse mês o que vai Uhum. acontecer, porque eu entendo a preocupação da galera afiliada, porque realmente quem tomou a paulada foi quem é afiliado. E assim, eu entendo às vezes a galera falando assim, então a gente tem que dar mais sub pra afiliado. Cara, quanto mais dinheiro vocês derem pra afiliado, mais dinheiro vocês estão dando pra Twitch. Infelizmente, essa é a real. Porque, tipo, é os 30% que vai continuar tirando e vai repassar muito pouco pro afiliado. Então, tipo assim, enquanto o afiliado não conseguir fazer o upgrade de contrato dele, ele vai continuar tomando paulada porque ele não vai conseguir nem sacar esse Uhum. dinheiro. É É só isso, respondendo uma pergunta aqui do chat. Eles não têm sede aqui? Eu não tenho certeza. A Twitch tem funcionários brasileiros. Sim, tem. ponto. Eles têm escritório. Eu não sei se eles têm sede no Brasil. E mesmo que eles tenham sede e CNPJ, para eles receberem esse dinheiro da plataforma e depois passarem isso pro streamer, é todo um trâmite de contabilidade muito chato que deve demandar uma burocracia enorme, que é um investimento monetário alto e de pessoal muito alto pra Twitch fazer algo que talvez eles estejam simplesmente não se importando se você gosta ou não da ideia. Pois é. Então, assim, eu entendo a preocupação da galera de afiliado. Eu entendo que eles têm sim, que, tipo, mobilizou, beleza tal. Mas eu vejo muita gente achando que a luta vai resolver algo. E eu sou um pouco pessimista, porque a gente tá falando de uma corporação multimilionária que é a Amazon, que ela vai olhar pra uma galera que ela paga, sei lá, $50 mês e falar assim: meu filho, você tá sério que você tá querendo fazer isso comigo? Eu juro que tipo, eu que sou um parceiro e tô contrato 70, eu me vejo a Amazônia fazendo. Tipo, cara. A Twitch, ela se importou muito quando o Ninja saiu da plataforma. Tanto que teve toda a polêmica do Ninja, deles usarem o canal do Ninja pra fazer propaganda de outras streams, que deu uma puta briga dele com a plataforma. Eles se importaram com o Ninja saindo. Se você pegar essa galera que é afiliado e até alguns parceiros e eles simplesmente falarem, não, não admitimos como a Twitch tá fazendo as coisas, a gente vai sair daqui e vai streamar no YouTube, na Nimo, na Buia, no Facebook, não importa. A gente vai streamar em outra plataforma, vai sair da Twitch. É bem capaz da Twitch falar, boa sorte. Valeu, Então, obrigado pelo justamente. serviço, e não mudar em nada. Porque enquanto quem dá Justamente. muito dinheiro pra ela não sair, não se mexer, eles não vão. E muito provavelmente o contrato dessa. Quando você se torna grande o suficiente E aí? pra você poder sentar na frente da Twitch e negociar o contrato, você negocia esse tipo de coisa. Se em algum momento ficar Aí os ruim caras. pros streamers grandes, como o próprio Yoda, Baiano, o Gaules ou a Esses galera lá de caras eles fora, negociam um contrato fixo. Daí, sim, tipo eles assim, negociam eu pago direto 1 com a milhão por mês pra plataforma. você. Aí não importa quantos subs esse cara receber, entendeu? Aí o cara Ele tem fala, recebe 1 poder milhão por de mês. barganha. Essa galera tem É, poder de barganha. entendeu? Então, tipo, esse cara ele recebe fixo. Então, tipo, Uhum. ele recebeu 10 subs, um sub. O lance, a cara, pra Twitch, a cara desse cara é muito mais importante do que quantos subs ele ganha. Né? Porque esse cara vai atrair muita gente pra plataforma. Então ele já virou um garoto propaganda e não, tipo, eu que sou uma fonte de dinheiro Uhum. pra Twitch, né? Eu quase falei Wizards, coitado da Wizards. Nem tá aqui. A gente nem tá falando mal dela hoje, né? Hoje. Hoje. Então, assim, esses streamers grandes já estão em outro patamar. Pra eles, eles nem pensam em entrar com briga contra a Twitch, porque não compensa, entendeu? Então, a gente tem essas faixas aí. Os caras são muito grandes, que não importa o valor de sub pra eles, porque eles são garoto propaganda, eles já são, tipo, peças publicitárias da Twitch. Tem a faixa de parceiros que tá nessa apreensão, tipo, não sei o que vai acontecer ou não vai. E tem a galera de afiliado que tem que estar desesperada mesmo. Mas assim, eu sou um pouco categórico, cara. Olha, Eu que eu. tô teoricamente tranquilo na Twitch, eu já tô Uhum. olhando outras opções, gente. A galera de afiliado, lamento dizer isso, mas também deveria estar pensando, sabe? Assim, tanto em, não consigo patrocínio, mas, cara, começa a olhar com carinho.
pra Facebook, começa a olhar pra um carinho pra YouTube, começa a olhar pra Uhum, outras plataformas, cara, porque a Twitch realmente, pelo menos por enquanto, lógico, uhum. esperem pra ver o que que dá, mas a Twitch inviabilizou muita gente, E inviabilizou assim, mesmo. a galera fala. Eu entendo o ponto de vista do como tá mais barato, mais gente que apoia um streamer, o pessoal que apoiava só um streamer pode apoiar mais. Ótimo, concordo que isso vai acontecer, mas não da forma que eu acho que muitos estão pensando. Eu vou colocar até no chat e pra quem tá assistindo vai estar nos comentários um gráfico que foi feito do mundo dentro da Twitch. Então, tio, Hum, tamo aqui, tamo aqui. eu achei que tinha caído. Eu Não, não tô tava bem. vendo o VOD. Eu tava vendo o VOD e tava vendo live. Esquece. Anyway. é, o, esse gráfico, ele mostra streamers por tamanho de viewers. Então, quanto maior o círculo... A imagem é enorme, tá? Então demora pra carregar. O tamanho do círculo é o tamanho de viewers. E a proximidade entre os streamers é quantos viewers... quão próximos viewers daquele streamer, do streamer A, estão assistindo também o streamer B e vice-versa. Então, se a gente pegar o exemplo do Magic, muita gente que assistiu o Vini provavelmente também assiste o André do Motivo, o Thiago do Diário Planinauta, assiste o Rodal, o Sanduíche. A galera que costuma desse nicho provavelmente conhece um ao outro. Então, de repente, se o tio Vini para de fazer stream, essa galera pulveriza para outros lugares. Agora, vamos dizer, eu sou sub, eu só tenho dinheiro para pagar sub no tio Vini. Agora que é R$7,90, eu posso me inscrever em outros streamers. Vou me inscrever nos outros que eu assisto, o André e o Thiago. Os três são de Magic, que é o conteúdo que eu assisto. Partindo desse gráfico, quem assiste o Yoda provavelmente assiste o Baiano, porque os dois são grandes streamers de League of Legends, com um estilo de conteúdo muito próximo. Então, se a galera só conseguir substituir, dar sub em um, provavelmente ele vai dar sub no outro. Ele não vai sair, nossa, eu tô aqui assistindo o Gaules, agora eu vou dar sub no Tio Vini também. Uhum. O público do Tio Vini é uma pequena parcela que assiste o Gaules. E às vezes, os benefícios que você tem dando sub nessa galera maior, pra quem tá assistindo, pra quem tá farmando ponto, querendo sorteio, esse tipo de coisa, é mais vantajoso. Então é muito mais fácil a galera que já tá assistindo, já era sub do streamer gigante, agora ser sub do gigante e dos outros gigantes, do que ele ser do gigante e de um monte de pequeno. Então por isso que a Exatamente. gente fala que pros maiores não vai mudar tanto, e pros menores o bagulho, o buraco é mais embaixo. Mas Os menores ainda. também não vai mudar muito, só vai mudar a monetização. Ainda falando de planejamento e usando essa ideia do nicho de mercado, nesse gráfico vocês vão. A parte verde escuro, que tá mais pra cima do gráfico, é a parte Brasil. Também as cores representam a língua dos canais. Você vai ver um grupo muito próximo de Gaules, Alanzoca e Yoda, e uma galera um pouco mais longe que é o pessoal do Free Fire. Porque essa galera do Free Fire é literalmente uma galera nova. Às vezes um streamer muito grande que aparece na Twitch, ele estava dividindo os viewers com Gaules, com Yoda, com Alanzoca. A galera do Free Fire pela primeira vez em muito tempo, uma massa enorme de novos viewers entraram na plataforma. Não é que a galera que já estava na plataforma transicionou para outro jogo. É uma galera que não assistia stream. Às vezes nem sabia que ela existia. E agora tá lá. Então, para quem entrou no Free Fire quando ele começou, teve grandes chances de crescer aí. Podia ser alguém que estava preparado para a oportunidade e ela apareceu e a pessoa surfou no sucesso do Free Fire. Isso pode acontecer de novo. E também é um argumento para linguagem. Quem streama, principalmente fora do Brasil, às vezes a pessoa não mora num país onde a língua principal é o inglês, mas ainda assim streama inglês. Eu conheço streamers da Espanha que streamam inglês, da Alemanha que streamam inglês, do Japão que streamam inglês, mas... De Magic a gente tem um exemplo que é o Rômulo, né? O Rômulo, ele é um streamer de Uhum. Legacy que ele mora nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro e ele só streama em inglês, só que se você Sim. mandar uma raid pra ele, ele conversa em português numa boa, mas ele só Só streama em que, inglês. só que existe muita gente assistindo stream em outras línguas.
Uma outra grande massa desse gráfico é a laranja, que é espanhol. E é uma galera que ficou enorme a ponto de ser tão grande quanto o pessoal maior. Mas, novamente, galera, e também a gente tá falando dessa questão de monetização, não é pra matem a Twitch, ela não merece, vamos todo mundo vazar. Não é assim. Vocês têm que ter a questão de ter consciência, novamente, o pé no chão e planejamento. Se a Twitch ainda é a plataforma que faz sentido pro seu tipo de conteúdo, às vezes mudar pra outra plataforma é inviável justamente por estilo de conteúdo, a ideia do produto que você quer entregar. Mas saber onde você está inserido e o que essas Exato. mudanças significam para você pagar suas contas no final do mês. E Bom, não fique fechado para outras plataformas. não fique fechado para outras plataformas. É isso. Por fim, falando ainda dessa questão de monetização, uma coisa que você comentou comigo até fora da stream e que também foi um assunto que eu puxei com o Elba, era a diversificação da monetização. Da onde vem o meu dinheiro? Você me falou que a Twitch é sua maior fonte de renda. Mas não é. Quando você disse maior fonte de renda, não quer dizer que 90% da sua renda vem da Não, Twitch. não. Na Twitch é mais ou menos de 30% a 40% da minha renda. Uhum. Então, ou seja, vamos supor que a Twitch miséria um mês. Porque, sei lá, fui banido porque eu falei alguma asneira. Eu não morro de fome. Tipo, perco uma monetização Uhum. considerável, mas consigo juntar os cacos e continuar vivendo, né? Então, tem parceria, tem os projetos de financiamento coletivo, né? Tem os jobs que a gente faz por fora. Então, esse tipo de coisa você sempre tem que ter. E isso é uma Uhum. outra coisa que a galera, às vezes, de geração de conteúdo acha que é só sentar e fazer stream. Não, boa parte. O fazer stream, eu costumo brincar que fazer a stream é a parte gostosa do negócio. Porque o trabalho mesmo é você sentar, ir atrás pegar o seu Media Kit, que tem que estar atualizado, né? Media Kit, para quem não sabe, é o currículo do gerador de conteúdo online. Ele Uhum. tem que estar atualizadinho com os seus números. Você tem que ter feito números antes. Não adianta um parceiro vai olhar para você e falar assim, cara, tá, mas como é que eu vou te patrocinar sem saber o que você faz, o que você já fez, Uhum. com quem você já trabalhou? Você tem que começar por algum lugar. Então tem horas que sim, você vai ter que fazer algumas coisas por amor, pelo menos no começo. Vai ter que fazer uns jobs meio igual estagiário, gente, não muda muito, sabe? Você não vai sentar e começar a ganhar dinheiro. Algumas coisas você vai ter que engolir e tal. Vai ter que criar um network. Eu até citei, né? Uhum. Falei pro Korvac que network é um negócio tão importante, é mais importante até do que você ser um bom apresentador. E eu dou um exemplo de uma pessoa bastante, que eu admiro bastante, porque soube fazer um networking e cresceu dentro do Magic muito bem, que é o Thiago Foguete. Thiago Foguete é o cara que calçou a cara, tá? Ele tá fazendo stream, mas não tenho certeza absoluta, mas eu conheço o trabalho dele faz mais ou menos um ano e acompanho a maioria da galera. E ele já tá com parceria com basicamente as mesmas lojas que eu. E, tipo, ou seja, ele foi muito bem sucedido, eu com 6 anos, e ele tem a parceria, mas parcerias. Lógico, não financeiramente, de repente, igual a mim, porque pode ser que tenha diferença. Eu não sei de valores, tá? Mas ele tem nas mesmas lojas. Ou seja, as lojas que olharam pra mim, olharam pra ele. Mas foi um cara que chegou pra mim e falou assim: Oi, tio Vini, prazer, eu sou o Thiago Foguete, meu canal é esse daqui e tal. Você não quer fazer uma collab comigo? Ok, faço, cara, numa boa. E eu vi ele fazendo isso com muita gente. Então, às vezes a galera não entende que networking, você investir em rede social, porque é aquilo, Uhum. a Twitch, gente, o algoritmo da Twitch, pra descoberta, ele é muito ruim. Muito ruim. Você não descobre, fala, vou digitar Magic aqui, vai aparecer Magic Modern. Você não vai me achar por Magic Modern na Twitch. Se pra você nem vai me achar na Twitch se você procurar Magic. A não ser que eu esteja online numa sorte do destino, entendeu? E a Twitch tem esse Uhum. aspecto ligeiramente cruel. Você só vai ser descoberto se você ficar online. Então a maioria dos streamers Uhum. acabam caindo numa coisa que a Twitch quer, que é você ficar o máximo de tempo possível online. E isso faz mal pra saúde, gente. Tenham essa consciência. Às vezes vocês veem, tio Vini faz 8 horas de stream por dia. Eu estou acostumado e gosto disso, gente. Não é 8 horas por dia que vai te fazer ser um streamer bom, tá? 3 horinhas às vezes já é o suficiente. Veja o seu corpo, tá? O que a sua saúde aguenta, o que você Uhum. gosta. Às vezes a galera fala, vou fazer 24 horas de stream. Cuidado com isso, tá, gente? Saúde é um negócio sério, tá? Né? Não fica muito tempo na frente do computador fazendo muito stream, não. Então, você tem que se aproveitar de outras redes sociais pra te fazer aparecer.
tá? Você tem que ir sim para um Facebook, tem que ir sim para um TikTok, tá? Tá eu lá, abri TikTok, mó boomer de TikTok, eu nem sei como é que mexe naquilo. Respiro fundo, vão ler tutorial, faz um videozinho ou outro, tá difícil? Tá difícil, mas vamos Mano, lá. boomer do TikTok é um nicho de mercado. Você pode abraçar essa ideia que você não sabe usar a plataforma porque é um negócio completamente diferente e fazer aquela ideia que a gente falou lá do fundo verde. Faz escroto e abraça o escroto e aquilo vira a identidade. Exatamente, entendeu? Faz isso daí, Uhum, sabe? Compensa investir em alguns cursos, às vezes, das plataformas sociais para você entender, né? Tipo, faz um cursinho de Instagram, né? Para entender qual que é a uhum, dinâmica, é, é, tenha um comportamento legal dentro das plataformas, tá? Tipo, a gente vê muito, às vezes, as pessoas. Assim, você pode misturar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Dentro da stream, pode e às vezes, dependendo de como você aborda isso, é até bom, tá? Porque as pessoas te enxergam um pouco com o lado humano, mas tome um pouco de uhum. cuidado com isso, tá? Tome um pouquinho de cuidado com isso. Tenta entender teu público, é sempre análise de público, planeja, vê certinho, mas, cara, você tem que. O trabalho de descoberta na stream é árduo pra caramba, muito mais do que fazer a stream. Sim, sim. Concordo completamente. Completamente. E como eu assisti várias conversas e várias análises de um streamer muito grande, o de apelido, o nome dele é o Ludwig. Provavelmente a galera que assiste a gente, principalmente de Magic, não deve conhecer porque ele faz outro estilo de streaming. Mas ele começou com stream, ele se planejou até o momento que ele falou, não, para, ele se planejou pouco, ele não foi muito atrás, tentou uma coisa ou outra, até que ele parou e ele resolveu se transformar. Realmente, ele fez um plano não só de como crescer, mas aonde ele queria chegar e quando ele queria terminar. Eu não sei se ele vai manter, mas eu lembro de ter comentado que o plano dele era se tornar o maior streamer da plataforma, bater recordes de sub, de horas streamadas, ganhar muito dinheiro com isso, fazer um monte de collab e 5 anos depois, simplesmente parar. Era um plano de 5 anos. E ele investiu muito tempo nisso, muito mais fora das câmeras do que dentro das câmeras. A ponto que ele é um streamer milionário. Ele fez. Ele quis bater o recorde de subs, de inscritos. Ele fez a loucura de enquanto eu tô ganhando sub, eu aumento as horas de live. Ele bateu o Fez recorde de 30 dias, né? sub. Ele fez 30 30 dias de dias live. de live. Obviamente ele não tá acordado sempre do tempo, mas ele fez 30 dias de live, mas tudo isso ele deu pra caridade. Porque ele não precisava mais desse dinheiro, ele tava ganhando dinheiro já de outra forma. Então ele fez todo um planejamento de mercado e ele fez o que muita gente não faz, que é fazer se destacar no meio da multidão. Porque streamer fazendo Magic tem bastante. Imagina de CS, de Nossa. LoL. Tipo, qual é o seu diferencial? O que te diferencia no meio dessa multidão de streamers? É o jogo, é o jeito que você joga, é as piadas que você faz. Até o óbvio já muita gente faz. Ah, eu sou um ótimo jogador de CS. Tem um monte. Ah, eu sou engraçado pra caramba. Tem um monte. Ah, eu faço stream de olho vendado. Eu jogo o jogo de olho vendado. Tem um monte. Speedrun, tem um monte. Que joga Magic, Modern, Standard, Pioneer, tem um monte. Obviamente, proporcional à comunidade. Então, se você realmente quer se destacar e quer o mínimo que é viver disso, pagar suas contas com isso, você tem que saber responder essa pergunta de qual é seu diferencial no meio da multidão. Porque se você não tem diferencial, você só é mais um. Como você espera realmente crescer e se destacar na plataforma e, eventualmente, ganhar dinheiro com ela. Exatamente. Você tem que. E isso vai de análise e planejamento, gente. Não tem, ó. Uhum, Eu acho que assim, análise, planejamento e networking são as três principais coisas que você tem que analisar quando você vai produzir conteúdo. Né? Principalmente a análise. Você tem que entender seu público, você tem que se aproximar do seu público, sabe? Eu vejo o gerador de conteúdo, às vezes assim, eu falei, tá, aproxima do seu público, tenta entender o que ele quer, mas não necessariamente o que ele quer é o que você tem que fazer, tá? Toma esse cuidado também, tá? Porque às vezes o cara fala assim, mano, faz tal coisa.
Tá, mas você fez tal coisa, deu certo? Não. Então, peraí. Né? Não é bem assim. Às vezes você pode. É uma coisa que a gente chama de necessidade, né? Em publicidade trabalha muito com isso. Uhum. A publicidade, ela faz você ter necessidade de algo que ainda não existe, que você nem sabia que você tinha necessidade. Então, por exemplo, a Apple faz isso muito bem. Ela inventa um Braille Nights que não existia e você sente a maior vontade do mundo de ter, mas você nem sabia que você queria. Então, muitas vezes é esse o approach que você tem que ter. Falar assim, puta, eu vou fazer algo. É difícil você pensar em algo que não exista, mas vai fazer análise e tenta ver o que dá certo em outras streams, alguma coisa ou outra, tal, e adapta para sua realidade, né? Vai dar muita coisa errado? Claro que vai. Vai, mas se você não experimentar, você nunca vai saber. E eu acho às vezes até engraçado que, por exemplo, eu queria ser, sei lá, os sonhos de criança, né? Eu quero ser piloto de avião, eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de Fórmula 1. É muito claro, às vezes até pra criança, o que ela precisa fazer. Eu vou precisar fazer uma faculdade, eu vou precisar fazer várias faculdades, eu vou precisar começar trabalhando com um X, sei lá, o piloto de Fórmula 1 pode começar pelo kart. O de avião, ele vai começar com aviões menores até chegar num avião comercial gigante. Ou de repente, não, eu quero ser piloto piloto militar. Você não vai entrar fazer 4 anos de faculdade e ser o fodão piloto em qualquer lugar. Mas quando é a questão de ser streamer, eu quero ser o streamer de sucesso. A pessoa não se dá o trabalho de estudar. E eu não tô falando só, tipo, não, eu tenho aqui a iluminação, aí tem a luz de fundo, aí eu tenho o microfone dessa forma, eu tenho o overlay, eu vou ter os alertas, mas realmente a parte de negócio a pessoa esquece. Porque pagar, ou você mesmo aprender e fazer essa arte, que nem o overlay que a gente tem aqui, comprar o microfone, ligar no computador, a luz, isso aí tem um monte de tutorial na internet que explica minuciosamente o que você precisa. E a parte técnica é muito simples. Como funciona a iluminação, não tem milhares de formas de você fazer. É muito óbvio. Se você quer iluminação na sua cara, vai ter que ter luz na sua cara. Se você quer que tenha a sua face, você vai precisar de uma câmera. Só que a parte de planejamento de negócio, de análise de mercado e planejamento financeiro é muito subjetiva. E você tem que se manter fazendo isso. E a galera simplesmente pula essa etapa e vai do sonho pra frustração em 80 km por hora em 2 dias. Então, E, muita gente se frustra com plataformas justamente por isso. Faltou e, e, a- planejamento. e outra coisa, gente, também tem que se reinventar como em qualquer carreira. Como em qualquer carreira. Você percebeu que, tipo, chegou num determinado momento, não tá mais dando certo alguma coisa, ou apareceu alguma coisa que é mais interessante, que o teu público gosta, vai fundo, cara. Ó, e pesquisa e vê isso. Eu vou dar um grande exemplo, cara. Se eu falasse com o Vinícius de 2018, Vinícius de 2018, você sabia que o Vinícius de 2021 tá fazendo Commander Tabletop? O Vinícius de 2018 ia dar risada. Como assim, cara? Eu detesto Commander. E tá eu aqui agora, 21 Commanders aqui, jogando todo domingo com a galera. Por quê? Porque o público, o Magic mudou, o público aprendeu a gostar mais de Commander, muita gente migrou. O futuro, se você analisar mercado, o futuro do tabletop é Commander. E se você hoje, inclusive loja, tá? Já falei isso em live. Se loja de Magic hoje não levar em consideração o advento Commander, você já tá para trás. Tanto como gerador de conteúdo, tanto como. Uhum. Cara, Commander, ele é o futuro do Magic. Eu não me imaginava fazendo isso. E não tenho vergonha nenhuma de falar que o meu passado não imaginava isso. Mas com o tempo foi mudando. Vamos testar, vamos. Beleza, entendeu? Mudou, Uhum. beleza. O público abraçou, tá gostando bastante, entendeu? Então, não precisa abandonar uma coisa pra fazer outra, sabe? Um- Continuo com o meu conteúdo de Modern e uhum. tal e faço um Commander de vez em quando. Inclusive, galera que quiser me chamar pra jogar Commander em live, eu jogo, até eu topo, tá? Uma história de sucesso de um streamer youtuber gigante que é que é um paralelo a essa do Commander é do o streamer, youtuber, influencer, que seja criador de conteúdo Disguised Toast, que ele fez a sua imagem, seu público a partir do Hearthstone. Ele ficou gigante no Hearthstone, era o maior criador de conteúdo do Hearthstone, fazendo conteúdo de entretenimento, engraçado, decks groselhas, aquela coisa toda.
até a hora que, por vários motivos, aí é mais fácil vocês procurarem a história dele pra descobrir os motivos, ele parou com Hearthstone e meio ficou, se perdeu aí em o que fazer e aonde fazer. Até o momento que chegou o Among Us. E chegou não, né? Porque o Among Us já existia há muito tempo, mas o jogo Among Us virou mainstream, ele descobriu e ele jogou com os amigos, ele gostou e ele fez, se eu não me engano, ele fez mais de ele fez vídeos diários de Among Us e sempre inovando. Ele realmente, ele é o cara que fez de tudo o possível no Among Us. E o último vídeo dele era justamente sobre isso, contando essa trajetória, o crescimento que ele teve, porque ele teve um crescimento enorme no Hearthstone até a hora que ele estabilizou, como um dos maiores, até porque não tinha mais gente assistindo, então era muito mais difícil ele conseguir crescer. Aí depois ele teve uma leve queda, e a hora que ele começou com Among Us, ele explodiu de novo. Só que ele explodiu com 3, 4 meses de Among Us, o que demorou ele 4 anos com Hearthstone. Então, todo o planejamento, a ideia e o desgaste disso. Porque ele parou justamente porque ele já não. A partir do momento que não tem mais graça, fica difícil você criar um conteúdo que é pra ser engraçado. Né? Mas a palavra-chave da noite é planejamento, né? Sim, É isso. planejamento. Não adianta, vou começar a fazer stream hoje, vou sentar aqui e começar a ganhar dinheiro. Não, amigo. Vê o que você quer, onde você quer chegar, quais recursos você tem. Não tô falando pra você não começar a fazer stream. Não, tio, eu só quero fazer stream pra diversão, se entrar um dinheirinho, beleza. Vai fundo, stream te dá amor e dinheiro. Se você só quer amor, cara, stream vai te dar amor. Entendeu? Às vezes com 1, 2 pessoas no começo, mas entendeu, sabe? Dinheiro demora às vezes tal, mas uma das duas coisas eventualmente você vai ganhar. Depende do quanto tempo você despende e o quão preparado você está pra receber cada uma das duas coisas. Uhum. Exatamente. Bom, já passamos até bastante do tempo que eu imaginava do bate-papo. Tem muito mais do que a gente poderia falar. Mas vamos tentar fechar por aqui. Já adianto o agradecimento aí ao tio Vini, todo mundo que apareceu aí no chat. Vini, fala aí pra gente, deixa suas redes sociais, suas últimas palavras. Ou se você quiser dar um fechamento aí das suas ideias, fica o momento aberto pra você falar aí o que você quiser. Beleza. Bem, eu tô quase todo dia em twitch.tv cabrito_montes, porque algum maldito pegou o twitch.tv/cabrito montes antes do que eu. E é uma briga eterna que eu tenho com a Twitch pra pegar esse nick de volta, porque a pessoa não entra e a Twitch não me dá o nick. Mas o resto das coisas, das redes sociais, Facebook eu quase não uso, tá? Mas YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, é tudo Cabrito Montes, tá? E eu estou de segunda a quinta, com certeza absoluta, às 10 da noite na Twitch. Às vezes um pouco mais cedo, quando tem algum campeonato, alguma coisa. Provavelmente de quinta-feira agora vai ter campeonatos mais cedo, aí eu começo às 8. Aí sexta, sábado, domingo eu escolho um dia pra folgar e nos outros 2 dias tem stream também. Eu sempre anuncio a agenda no Twitter, tá? E é aquilo, eu em breve vou fazer um curso. Na verdade, vai ser quase um bate-papo. Eu vou cobrar por isso, mas vai ser uma coisa que eu vou ficar basicamente um tutor para você dentro, dando esse tipo de ideia. Eu vou ter um cursinho de stream aí pra galera que tiver interessada. Se liga no Twitter, vai ser um preço bem módico mesmo. É basicamente o preço pelo tempo que eu vou fazer de pesquisa. Não quero ficar rico com isso, tá? Porque eu tô vendo muita gente que precisa de instrução. Se eu juro por Deus, se eu tivesse tempo, se eu fosse 2, eu fazia isso de graça. Não dá. Porque eu preciso botar comida na mesa e tempo. Como a gente falou nessa stream inteira, né? Então, logo, logo eu vou estar fazendo aí um cursinho com a galera que quer, né, ter essa noção de stream, mais stream no conhecimento de planejamento estratégico mesmo, sabe? Não é tipo, vai ter a parte técnica? Vai, eu entendo de parte técnica. Eu só ser a pessoa que mais entende, mas a gente entende um pouquinho. Mas a ideia é dar justamente isso. Como é que eu me planejo para ser um profissional de stream? Então vamos sentar, vai ser mais um lance de marketing, tá? Porque o marketing, administração e marketing tem mais essa noção de planejamento estratégico para você fazer, né, etapas de um investimento do que qualquer outra coisa. Então, logo, logo eu vou estar com um cursinho para vocês aí. E é isso. Maravilha. Novamente, muito obrigado, tio Vini, pelo tempo, pela participação. Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo ao vivo, todo mundo que tá assistindo o VOD.
Vamos ficando por aqui e muito boa noite a todos. Até mais.